Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje eu vou pontuar 3 desafios que o Paraná terá que superar nessa semifinal da segundona, principalmente nesse jogo de ida contra a equipe do Patriotas. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, por isso que é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final e com muita atenção para não tirar a conclusão precipitado ou falar coisas sem sentido aqui nos comentários, tá bom? Então peço que você tenha paciência e assista esse vídeo até o final. Se caso você não conseguir assistir esse vídeo completo, você pode assistir uma parte agora, outra parte depois, enfim, fica a seu critério. O que importa é que você assista o vídeo até o final e também se inscreva aqui no canal. Estamos muito perto de atingir a meta dos 1.800 inscritos. Então, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Rumo a 1.800 inscritos, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. Antes de eu listar, esses 3 desafios que o Paraná terá que encarar e superar nesse jogo de ida da semifinal, eu gostaria só de deixar aqui um recado, dependendo do jogo, dependendo de como o jogo for desenrolar, dependendo de como for acontecer essa semifinal, o empate não é um mau resultado, tá? Se o Paraná trazer o empate para o jogo da volta, não vai ser um mau resultado. Só que aquilo que eu sempre falei, né, gente, que eu sempre falo aqui no canal, dependendo das circunstâncias do jogo, né, dependendo, e tem muitos fatores aí que a gente precisa analisar. Mas também a gente precisa saber e ficar muito bem consciente disso, de que se o Paraná trazer o empate para o jogo da volta, o Patriotas também terá toda a chance de passar também, né? É 50-50. O Paraná pode passar com um gol único, né? Com uma vitória simples, assim como o Patriotas também pode passar com uma vitória simples. É 50-50. E antes que venha a gente aqui falar que eu não sou paranista, que eu tô secando o Paraná, que eu tô botando pressão desnecessário, que eu tô falando um monte de bobagem aqui, antes que alguém possa vir falar isso aqui nos comentários, a gente precisa ser realista, né? Se o jogo terminar empatado, ambas as equipes vão ter chance de passar, né? E dependendo das circunstâncias do jogo. Isso eu vou conversar, isso eu vou falar para vocês mais para frente no decorrer do vídeo, tá? Então por isso que é muito importante aqui, porque o que eu vou falar no vídeo de hoje pode incomodar algumas pessoas e algumas pessoas podem ter aí interpretação totalmente errada do que eu tô falando aqui. Então eu acho que isso é muito importante de ser dito, né? E dito isso, o primeiro desafio que o Paraná vai encarar é a própria equipe do Patriotas, né? O Patriotas que no ano passado ficou por muito perto, né? Faltou muito pouco para o time conseguir o acesso para a primeira divisão. Na minha opinião, foi um pecado, né, eles não terem conseguido o acesso, já que o time terminou com a melhor campanha da primeira fase. Eles terminaram invictos a primeira fase, né? Mas a gente sabe que no mundo do futebol nem sempre o melhor passa, nem sempre o melhor vence, né? E acabou subindo o Andraus e o PSTC. E esse ano, né, o Patriotas aí veio com força total também. Embora eles tenham terminado na 3ª colocação, e aqui é minha opinião pessoal, tá, gente? Para mim é opinião totalmente pessoal. Para mim, o Patriotas é o melhor time dentro do G4, né? Dentro do G4, dentro das equipes que estão na semifinal, para mim o Patriotas é melhor. Embora, como eu falei, eles tenham terminado em 3º lugar. E por que eu acho isso? Por que eu falo isso? Porque eles venceram o Rio Branco e o Paranavaí, né? O Paranavaí eu nem entro aqui muito na questão, né? Eu nem dou muita ênfase nesse jogo contra o Paranavaí, porque eles foram com um time reserva, né? Eles foram ali com um time misto, um time reserva, mas em todo caso o Patriotas venceu um confronto direto, um adversário dentro do G4 e fez 3-0, né? A gente não pode deixar isso de lado. Mas o destaque que eu quero dar aqui é para o jogo contra o Rio Branco, né? O Rio Branco que vinha de 5 vitórias consecutivas, tá? Incluindo uma vitória em cima do Paraná Clube,
E o Patriotas, de uma maneira muito inteligente, eu assisti esse jogo, inclusive, né? Eu acompanhei esse jogo de ponta a ponta. Eu vi que o Patriotas foi muito inteligente. Tirou qualquer possibilidade do Rio Branco fazer o seu jogo, né? O Rio Branco não teve muitas oportunidades claras de gol, né? O Patriotas ficou lá atrás, ficou fechadinho, ficou jogando por uma bola, e quando essa bola apareceu, quando essa oportunidade apareceu, que foi a penalidade máxima, eles foram lá e converteram, coisa que o próprio Paraná Clube não fez, né, naquele pênalti que ele teve contra o Foz do Iguaçu e que foi desperdiçado. Então o Patriotas, de uma maneira muito inteligente, foi até o Gigante do Itiberê. O Patriotas derrubou o Rio Branco dentro da casa dos caras, e os caras estavam invictos, 5 jogos e 5 vitórias. Contra o próprio Paraná, o Patriotas deu um certo trabalho. No segundo tempo mesmo, o Patriotas atacou muito mais o Paraná do que o Paraná atacou eles. Então, assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro. As próprias palavras do Tcheco, eu tô aqui com a entrevista coletiva dele aqui, que ele deu no jogo, depois do jogo contra o Paranavaí, que ele fala aqui, né? Temos um adversário muito difícil pela frente, né? Abre aspas, né? Temos um adversário muito difícil pela frente. Tem um time bem montado. É um time bem montado, fecha aspas. Essa é a declaração do Tcheco. Então, assim, é uma equipe bem montada, é uma equipe bem treinada. Tem um treinador aí que segundo, né, o que falam, o que dizem, é um técnico especialista em segunda divisão de estadual. Então, será um jogo extremamente complicado, né? Então, esse é o primeiro desafio que o Paraná terá que superar. O segundo desafio é a questão do gramado sintético, né? O gramado do estádio Atílio Giônides, que é onde vai ser mandado o primeiro jogo, né? Isso já está confirmado. Esse estádio tem o gramado sintético, né? E o Paraná já jogou 2 vezes na primeira fase em gramado sintético. A primeira na Liga Arena contra o Nacional e o segundo contra o Rio Branco no Gigante do Itiberê. E deu para perceber muito claramente que o Paraná tem muitas dificuldades, teve muitas dificuldades em jogar com o gramado sintético. Né, um gramado que é totalmente diferente, né, principalmente quando ele está molhado, a bola quica muito, a bola é muito rápida, então para um jogador que não está acostumado, ele sofre, né, e a gente viu isso nesses 2 confrontos. O Paraná teve sim dificuldade em jogar nesse gramado, e o próprio Tcheco, né, falou também na entrevista coletiva que ele deu após o jogo contra o Paranavaí, que ele falou que ele pretende levar, né, o elenco para treinar, para ter pelo menos 2 treinos num gramado sintético para facilitar o quesito adaptação. Na minha opinião, e aqui é uma opinião pessoal, né? Você pode ter a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas para mim, apenas 2 treinos num campo sintético, para mim é pouco, né? Eu acho muito pouco. Eu acho que o Tcheco deveria, claro, se fosse possível, né? Se for possível, eu acho que o Tcheco deveria levar a semana inteira a equipe para treinar no gramado sintético, porque daí a equipe já vai estar muito mais acostumada, né? Já vai estar muito mais adaptado. É claro que no treino da última segunda-feira, eles treinaram no CT Ninho da Gralha, né, e tudo mais, só que de terça em diante, até o jogo que vai acontecer no sábado, eu acho que o Tcheco deveria levar o elenco para treinar a semana inteira num campo sintético. Assim facilitaria muito mais rápido, né? Assim facilitaria muito a adaptação do elenco, para não ter grandes problemas, para não ter grandes dificuldades no jogo contra o Patriotas, né? Essa é a minha opinião. E a terceira obstáculo, e o terceiro ponto, enfim, né, o terceiro, digamos, desafio que o Paraná terá que encarar é o próprio Paraná Clube, né? E por que eu falo próprio Paraná Clube? Porque o Paraná jogou 4 vezes, né, como mandante, empatou 3 e perdeu 1, tá? E aqui eu vou trazer estatísticas para vocês, tá, gente? Eu vou trazer aqui estatística. Eu, como torcedor do Paraná, tem gente que duvida se eu sou torcedor do Paraná, né? Eu não tem por que eu ser torcedor de outro time, né? Eu tenho um canal aqui, eu tô perdendo meu tempo aqui falando sobre o Paraná, perdendo tempo entre aspas, né? Aqui eu tenho um canal sobre o Paraná, eu tô aqui gastando tempo falando do Paraná e não sou paranista, né? Eu acho que isso não tem a menor lógica, né?
Então, assim, me dói falar isso, só que é a realidade, né? É a estatística, a gente não pode fugir dela, né? Então, eu não queria estar trazendo essa estatística para cá, mas eu preciso falar sobre isso, né? Porque o Tcheco também já reclamou sobre isso, né? O próprio Tcheco já está incomodado com isso e eu tô com a entrevista dele aqui, coletiva aqui aberta para vocês verem, tá? Mas eu já vou chegar nisso. Então, assim, falando de números, o Paraná jogou 4 vezes como mandante. Teve 3 empates e uma derrota. Desses 4 jogos, em 3 jogos, o Paraná jogou com pelo menos um jogador a mais em campo. Dos 4 jogos, em 3, o Paraná terminou com um jogador a mais em campo. E desses 3 jogos, em 2, o Paraná terminou com um jogador a mais em campo durante um tempo inteiro. Um tempo inteiro. Em 2 jogos, o Paraná ficou com um jogador a mais em pelo menos um tempo inteiro. E isso aconteceu no jogo contra o Foz do Iguaçu, né, que o jogador foi expulso já na reta final do primeiro tempo, e agora no jogo contra o Patriotas, contra o Paranavaí, perdão, no jogo contra o Paranavaí, que o jogador deles foi expulso aos 22 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o Paraná jogou um tempo e meio com um jogador a mais. E de acordo com as palavras do próprio Tcheco, que eu vou aqui falar para vocês, né? Abre aspas para o Tcheco. Quando foi expulso o jogador deles, não soubemos novamente superar a questão do um a mais. Fecha aspas. Palavras do Tcheco, do próprio treinador do Paraná Clube. Ou seja, o Paraná tem um grave problema em superar o adversário quando está com um jogador a mais. E isso é uma coisa muito raro de acontecer, né? Já é raro, né, você ter um jogador expulso, raro não, né? Mas não é com muita frequência que a gente vê um time com um jogador a mais um tempo inteiro, né? O Paraná teve não só um, como 2 jogos nesse mesmo quesito, né? De um jogador a mais um tempo inteiro. E de ter um jogador a mais durante todo o jogo em 3 oportunidades. E mesmo assim o Paraná não soube aproveitar. Então, lembra quando eu falei para vocês de depender das circunstâncias do jogo, um empate não estaria de mau tamanho? Não seria um péssimo resultado? Vocês lembram que eu falei isso lá no começo do vídeo? Que eu falei para vocês guardarem para agora? Pois então, é justamente isso que eu estou falando. Se o Paraná trazer o empate para Curitiba, beleza, ok, né? O empate está ótimo. Só que, e se o Paraná terminar com um jogador a mais? Se o Paraná terminar com 2 jogadores a mais? Vai ainda assim estar bom o empate? Você tem que ter a certeza, você tem que ter a noção de que se vir um jogo empatado, é 50-50 para cada lado. E aí, é claro, que se acontecer, que nem eu falo, a gente tem que trazer as estatísticas para cá, porque a gente não pode só olhar um lado, a gente tem que olhar os 2 lados. Se isso acontecer, do Paraná ficar com o jogador a mais no jogo de ida e no jogo da volta ser eliminado, aí com certeza vai ter gente falando, poxa, mas o Paraná poderia ter feito resultado no jogo de ida, porque o Paraná perdeu a oportunidade, porque o Paraná isso, porque, meu Deus... Só que, gente, isso está acontecendo desde a primeira fase. Desde a primeira fase, o Paraná já está demonstrando essa fragilidade que é jogar fora de casa e jogar com um jogador a mais. Para quem falava que tinha que ter paciência, que era isso, que era aquilo, que está botando muita pressão na cabecinha dos guerreirinhos, se caso isso acontecer, com certeza vai vir gente aqui ficar se lamentando depois, que era algo que eu, inclusive, já estava falando desde a primeira fase. Então, assim, gente, a gente não pode só olhar para um lado, a gente tem que olhar para todos os lados, né? Agora é torcer para o Paraná fazer um bom jogo, é torcer, é apoiar, a gente sempre vai torcer, a gente sempre vai apoiar, a gente vai estar ao lado do clube, mas é aquilo que eu sempre falo, não pode só a torcida fazer a sua parte e o elenco deixar de fazer a parte dele. Todo mundo tem que fazer a sua parte.
Vai ser um confronto difícil, vai ser um confronto complicado, né? Para quem aí comemorou a gente ter pego o Patriotas por causa da logística e tudo mais, é melhor a gente manter a calma. A logística, o Paraná se deu bem, óbvio, né? O Paraná se deu super bem, mas a logística não entra em campo. Ela é fundamental, é óbvio, mas o que vale é o 11 contra 11. E aí em campo é que a gente vai ver, né, de fato, qual será a postura do Paraná. Esses, na minha opinião, são os 3 pontos em que o Paraná vai ter que superar nessa semifinal, principalmente no jogo de ida. Enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você concorda com um desses desafios? Para você, desses 3 que eu listei, qual vai ser o mais difícil para o Paraná superar? Ou tem outro desafio que eu não listei aqui? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!